Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com você para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos fazendo isso constantemente aqui no Encontro com a Palavra. Acomode-se e acompanhe conosco a leitura deste trecho da Bíblia. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. No programa de hoje vamos falar sobre a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, ou bem-aventurados os que amam incondicionalmente. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é o amor incondicional. Quando falamos da misericórdia de Deus, falamos do amor incondicional de Deus. Como já dissemos, graça é o atributo de Deus que permite que recebamos todo tipo de coisas maravilhosas que não merecemos. Graça é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. E o que é misericórdia? Misericórdia é o atributo de Deus, o atributo que impede que recebamos tudo aquilo que merecemos. Quando chegar o dia do seu julgamento, será que você vai dizer para Deus: olha, eu quero só o que mereço, nem mais e nem menos. Quero os meus direitos. O senhor pode me dar o que eu mereço, por favor? Eu tenho certeza que você não vai dizer isso. Quando eu estiver diante de Deus, eu vou dizer: Senhor, misericórdia e graça. Acho que a palavra misericórdia é ainda mais bonita do que graça, porque, de acordo com as Escrituras, o que nós merecemos, hein? Estude mais uma vez o livro de Romanos e reveja o argumento teológico de Paulo. Você vai ver que uma das coisas que ele afirma, um dos pontos nos quais baseia o seu ensino sobre salvação, é que nós não somos bons, nós somos pecadores, nós não merecemos nada. Portanto, se dependermos de nós mesmos, caímos em pecado. Paulo afirma que, por natureza, somos filhos da ira. Nesse ponto do tratado teológico de Paulo, temos a explicação do porquê precisamos de um Salvador. É por isso que Deus teve que desfalcar o céu e mandar o seu Filho ao mundo, porque nós não somos bons. A única coisa que realmente merecemos, de acordo com as Escrituras, é o inferno. E se temos alguma coisa boa, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, quando a quinta bem-aventurança afirma: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, ela está falando do amor incondicional, do amor incondicional de Deus. Um dos estudiosos da Bíblia de quem eu mais gosto é o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele foi para o Senhor em 1985 e escreveu algo excelente sobre exatamente esse assunto que nós estamos começando a estudar hoje. Como essa bem-aventurança pode influenciar na questão do relacionamento com as outras pessoas. O livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones é intitulado simplesmente O Sermão do Monte. E eu o recomendo para você. Eu tenho certeza que você vai levar algum tempo para ler 3 capítulos desse livro. Vai precisar de bastante paciência. Mas, se for persistente e ler todo o comentário, no final, você vai entender o ensino do Sermão do Monte. No seu comentário sobre o Sermão do Monte, Dr. Jones afirma que as bem-aventuranças também podem ser consideradas uma escada. As 4 primeiras bem-aventuranças nos levam ao topo da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esta bem-aventurança nos faz subir 1/4 do caminho. Bem-aventurados os que choram. Esta nos leva até a metade do caminho. Bem-aventurados os humildes. Esta nos leva até 3/4 do caminho. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nos leva até o topo da montanha.
As outras bem-aventuranças nos fazem descer o outro lado da montanha. Como é o homem que ficou no topo da montanha com Deus e foi cheio da justiça e agora está voltando para baixo, hein? Será que ele é um teólogo profundo conhecedor da Bíblia? Será que ele é ligado à doutrina e dogmático? Será que ele é um fariseu? Um mestre da lei? Será que ele é alguém que desce da montanha e diz: irmão, eu conheço a Bíblia mais do que você, sei como provar tudo que estou falando, viu? Será? Não. Depois que um homem foi para o topo da montanha, depois de fazer a sua subida das bem-aventuranças, ele está cheio de justiça e de Deus. Ele é justo. Então podemos dizer que ele está realmente cheio de Deus. Como ele é quando desce da montanha? Ele é um homem amoroso. É cheio do amor incondicional de Deus. Ele é cheio da graça de Deus. É cheio de misericórdia. É a mesma misericórdia que Deus sente. A misericórdia de Deus pelas pessoas. É disto que esse homem vai estar cheio. É maravilhoso pensar que a palavra misericórdia aparece 365 vezes na Bíblia. Acho que Deus sabia que precisaríamos de uma vez para cada dia do ano. A maioria das referências à misericórdia de Deus é encontrada no Velho Testamento. Deus sempre foi um Deus de amor incondicional. Um pouco antes do povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia e depois, quando metade da população foi massacrada, as moças e mulheres tinham sido estupradas e o povo tinha sido arrastado, acorrentado. Jeremias não tinha para onde ir. O inimigo foi bom com ele e por isso ele não precisou ir para o cativeiro da Babilônia. Ele ficou na Terra Santa depois que todo o povo tinha sido levado. Ele construiu uma gruta que foi chamada de Gruta de Jeremias. Na verdade, ele a construiu sobre um monte. Ele se sentava nessa gruta e lamentava, sem parar, pelo que tinha acontecido ao povo de Deus. Jeremias é chamado de o profeta chorão. Sua profecia, o livro de Jeremias, descreve uma série de lamentações, por isso que é difícil esquematizá-lo. Ele não seguiu um esquema para escrever o seu livro. Seu coração estava ferido e ele chorava enquanto escrevia. No final do livro de Jeremias encontramos um pós-escrito chamado Lamentações. O que isso quer dizer? Que ele escreveu mais lamentações e mais choro. Ele estava chorando por causa do cativeiro e de toda a tragédia que sobreviera ao povo. Mas no terceiro capítulo da choradeira, no livro de Lamentações, Jeremias recebeu e registrou uma revelação. Ele afirmou que por causa da revelação que recebeu, ou melhor, da qual foi lembrado, que ele agora tinha esperança. E você sabe que Deus o fez lembrar e lhe revelou naquela caverna lá no alto da montanha? Jeremias, eu nunca deixei de amá-lo. Aí então, Jeremias ficou pleno de inspiração e bênção e escreveu: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus nunca deixa de nos amar. Dizem que alguns séculos mais tarde, naquele mesmo monte onde Jeremias construiu sua gruta, Jesus Cristo foi crucificado. Aquele monte foi chamado Gólgota em hebraico e Calvário em latim. Naquele mesmo lugar onde Deus deu a certeza a Jeremias de nunca deixar de amar o seu povo, ali mesmo naquele lugar Deus derramou seu amor incondicional, não apenas pelo povo hebreu, mas por todo o mundo. A misericórdia de Deus. Quando o homem vai para o topo da montanha porque tem fome e sede do que é justo e correto, e Deus o enche de justiça, ele é cheio do amor incondicional, porque justiça é amor. Deus é amor. Deus é justiça. Vem tudo junto. Por isso, quando um homem desce a montanha e começa a sua experiência de ir com Deus, a primeira bem-aventurança de ir é: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esta bem-aventurança significa que discípulos de Jesus se tornam um canal do amor incondicional de Deus pelas pessoas que precisam ser amadas incondicionalmente. A maioria das pessoas ama condicionalmente. O amor delas por alguém depende de uma performance. Olha, faça isso, isso e isso e mais umas 100 coisas e aí talvez eu ame você, viu? Mas não esqueça de fazer isso.
É dessa forma que muitas mulheres são amadas. E muitos maridos também só são amados desta forma. Quando você sente que só é amado nestas condições, torna-se inseguro dentro da relação, porque mesmo que hoje você faça tudo direitinho, como pode saber que amanhã vai conseguir outra vez? Se um homem sente que é amado por sua mulher, porque é um bom provedor para a sua família, como ele se sentirá se perder o emprego, hein? Se uma mulher se sente amada pelo seu marido porque é uma boa parceira sexual, como vai se sentir grávida, com aquele barrigão? Ou então, mais velha e não tão atraente, como ela vai se sentir? Será que ainda assim será amada? A resposta em milhões de casos pelo mundo afora é não. Por isso hoje, o mundo enfrenta problemas tremendos. O amor entre as pessoas é condicional, é baseado na performance delas. Sabe, eu gostaria de saber se você já descobriu que Deus é amor. João descobriu e escreveu sobre isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Antes de me tornar pastor, trabalhei durante alguns anos no serviço social. Naquela época eu já estava procurando um relacionamento com Deus. Eu já tinha bastante conhecimento teológico porque tinha feito seminário, mas queria conhecer Deus através de um relacionamento com Ele. Encontrei textos bíblicos como Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu disse para Deus: eu creio que o Senhor existe, mas onde o Senhor está e como o Senhor é? Eu quero conhecê-lo. Foi então que descobri 1 João capítulo 4, verso 16. Eu sou amor, e se você habitar neste amor que sou eu habitarei em você, e você me conhecerá através do relacionamento. Através do trabalho social, pude provar isso. Cada vez que eu ia trabalhar, eu orava: o Senhor diz que é amor. Pai, eu sei que o teu amor está onde as pessoas precisam ser amadas, por isso eu vou para lá. Eu vou me posicionar entre o Senhor e aquelas pessoas. E eu quero que o Senhor passe esse amor através de mim para a dor que aquelas pessoas estão sentindo. E eu conhecia muita gente que precisava do amor de Deus. Eu não posso nem contar quantas experiências maravilhosas eu tive como assistente social a partir do momento que eu fiz esta prova. Quando eu me encontrava com aquelas pessoas tão desesperadamente necessitadas, Deus passava o amor que Ele é através de mim para elas. E assim, eu conheci Deus. Exatamente desta forma. Que Deus nos ajude a sermos misericordiosos. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.